São 6 horas e 32 minutos da manhã aqui em Goiânia. Um ótimo e vitorioso dia para toda essa gente do bem em Goiás, no Brasil, e todos aqueles que vivem no exterior, acompanhando o dia a dia de nossas transmissões ao vivo pelas 22 redes sociais do Cajuru na internet mundial. Eu já estou aqui no gabinete 44, como sempre, chegando às 6 horas da manhã, se preparando para cada sessão. Hoje, quinta-feira, 6 de abril de 2017, hoje é a última sessão da semana, são 3 sessões em plenário por semana. E com a nossa equipe jurídica, analisando cada projeto que vai ser discutido hoje, além dos assuntos mais importantes. Um deles aqui, sobre a situação da Prefeitura de Goiânia, os cofres vazios e um número assustador superior a 6 bilhões. Antes, goianienses, senhoras e senhores, jovens, lembram de tudo o que eu, Cajuru, seu empregado público, denunciei anteontem, repercuti ontem, publiquei a foto de cada deputado, quanto custa cada deputado estadual em Goiás? Pois é, hoje na capa do jornal O Popular, eu destaco o que o Popular publica de forma séria e isenta, ao contrário dele, jornal O Popular, que ignora qualquer boa ação minha aqui na Câmara, como projetos de lei que eu tenho obtido aprovação por unanimidade nesta Casa de Vereadores, como o projeto Ecopontos Culturais, que é inédito no Brasil. Essa é a relação minha com a imprensa, que não aceita as minhas críticas, pois eu acho realmente, e tenho certeza do que falo, sobre a imprensa goiana. A sua maioria é corrupta e se vende pela farta propaganda, inclusive mentirosa, deste governo de Goiás. Fico feliz, pois não sou único nesta. O procurador federal Hélio Teilho, do Ministério Público Federal, publicou uma opinião ontem, postou na internet. Ele pensa exatamente como eu, que a imprensa de Goiás prefere o dinheiro público do governo em publicidade do que atender o seu leitor, o seu ouvinte, o seu telespectador. E que os deputados estaduais preferem também o dinheiro, os presentes do governo de Goiás, do que votarem de acordo com a sociedade goiana. Pasmem e se revoltem. Eu antecipei. 41 deputados estaduais tinham que decidir nos próximos dias se autorizam ou não o Superior Tribunal de Justiça processar o governador de Goiás, Marconi Perillo, por corrupção passiva e crime de responsabilidade em denúncias apresentadas por 3 esferas da Justiça: Procuradoria-Geral da República, Ministério Público Federal e o Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Essas 3 esferas dependem da autorização da Assembleia Legislativa de Goiás, pois ela tem uma prerrogativa absurda e criminosa para o governador de Goiás ser processado antes de julgado e condenado. Só processado, como qualquer pessoa é, ele não pode. Para isso, ele precisa da aprovação de 2/3 dos 41 deputados estaduais de Goiás. E o que aconteceu? Na calada da noite, na surdina, aqui está a notícia. 30 dos 41 deputados estaduais já são contrários à ação contra o governador. Ou seja, já proíbem o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, pois eles, em função desta prerrogativa, deste privilégio, deste artigo que foi alterado, adulterado, traído na Constituição de Goiás, mudado para beneficiar o governador Marconi Perillo, esses deputados estaduais em Goiás são maiores que o Superior Tribunal de Justiça, que não vai poder processar o governador de Goiás com todos os elementos que tem, provas de corrupção passiva,
de crime de responsabilidade em um caso apenas. Não chegamos ainda a Lava Jato, ao caso Decantação, Caoa, delações de Cavendice, de Gin Argelo, nada disso, só uma. A construtora Delta e suas relações financeiras com o governo de Goiás. E é importante dizer, a votação é secreta. Você não tem o nome desses 30 canalhas, corruptos, vendilhões, que traem os goianos e que não permitem uma ação do Superior Tribunal de Justiça em Brasília para julgar o governador, seja ele inocente ou condenado, mas para iniciar um processo com provas de corrupção passiva e crime de responsabilidade contra ele, Marconi. São 41 deputados, 30 já se manifestaram. São contrários, não vão autorizar o Superior Tribunal de Justiça a iniciar o processo. Veja essa outra parte aqui, por favor. Mostre aqui, da capa do jornal. Marconi já tem 30 de 41. Isso significa que ele pode ter mais. Por enquanto, ele já tem 30 deputados dos 41. E aí, para finalizar, goianos, são 6 milhões de goianos que não ficam sabendo de nada, porque a corrupta imprensa goiana ignora e só informa o que lhe convém. Aqui nas 22 redes sociais do Cajuru, tenha certeza de nossa isenção, seja contra quem for. Eu sofro por isso. O governador de Goiás não atende a nenhum pedido deste seu empregado público. Eu pedi o quê? Proteção policial, mais viatura nos pontos de ônibus em função dos assaltos nesta madrugada que eu vivo todo dia, pois saio de casa às 5 horas da manhã para trabalhar, fazer ronda na cidade e chegar às 6 horas da manhã, todo dia como chego aqui na Câmara, no Gabinete 44. E ainda manda avisos querendo agradar o Cajuru e criar o Instituto Diabético exatamente para ferir o prefeito Iris Rezende, que ainda não cumpriu o que prometeu, não a mim, a sociedade goianiense, achando que criando o Instituto Diabético, ele, Marconi, vai calar o Cajuru. De forma alguma, governador. Se quiser criar, crie para a sociedade goiana e não para atender a Jorge Cajuru, porque eu não vou mudar, e o senhor sabe muito bem, desde 1999, o senhor tenta de todas as formas me comprar e nunca conseguiu. Tanto que insiste em processos. Já são mais de 60 processos do senhor contra a minha pessoa. Só para fechar esse assunto, escandaloso dos 41 deputados estaduais de Goiás, 30 deles já desautorizaram o Superior Tribunal de Justiça a processar o governador Marconi por corrupção, pois eles têm essa prerrogativa só em alguns estados, em estados como Goiás, onde se prevalece o coronelismo e o governante que compra a imprensa através do seu dinheiro público. Compra como? Compra a imprensa e compra deputados. Esses 30 deputados que votaram contra o Superior Tribunal de Justiça para impedi-lo de processar o governador Marconi por corrupção passiva e crime de responsabilidade, esses deputados receberam, nesses últimos 45 dias, de presente do governador, 22 milhões e 800 mil como verba de indenização, ou seja, verba indenizatória, para gastar em seus gabinetes. 22 milhões e 800 mil reais, 41 deputados. Receberam, ou foram presenteados, com 5 milhões e 300 mil para gastos com aluguel de carros, para esses 41 deputados que precisam realmente de carros. Eu me emociono. Outro presente do governador, 6 milhões e 500 mil, para que esses 41 deputados gastem com combustível, gasolina. Realmente. Alguns deles são até donos de postos de gasolina, deputados estaduais. E ontem aconteceu o quê? Esperando esta votação, ou seja, esta maioria contra a ação e a abertura do processo do Superior Tribunal de Justiça, para impedir o superior de processar o governador Marconi, ele fez o quê? Deu mais um presente aos deputados.
ele deu do seu bolso, do seu dinheiro, contribuinte goiano, 75 mil reais para cada um dos 41 deputados gastarem com o quê? Para eles contratarem mais 38 assessores em cada gabinete. Isto dá um total de 3 milhões e 75 mil reais. Com os outros valores que já informei, quase 40 milhões de reais o seu dinheiro público pagou e o Marconi abriu o cofre e deu de presente quase 40 milhões de reais para 41 deputados. Esse é o preço desses deputados que impediram o Superior Tribunal de Justiça de processar por corrupção, por crime de responsabilidade, o governador de Goiás, Marconi Perillo. Isto pode mudar? Só tem uma chance. O Supremo Tribunal Federal, o STF, está votando para acabar com esses poucos privilégios que existem no Brasil, como Goiás, Minas Gerais, onde o governador é protegido pela Assembleia. O Supremo vai acabar com essa prerrogativa. Até agora, em votos 4-0 no Supremo Tribunal, o governador Marconi está perdendo por goleada. Faltam só 2 votos. Com 6 votos no Supremo, fim desse privilégio criminoso, e aí Marconi passa a ser uma pessoa comum e poderá ser processado imediatamente, julgado e até condenado pelo Superior Tribunal de Justiça. Faltam 2 votos. A votação só parou no Supremo Tribunal porque lá tem gente como Marconi, lá tem Gilmar Mendes. Ele pediu vistas e agora tem que retomar este julgamento. Repito, só faltam 2 votos. Por outro lado, a notícia triste de Goiânia. O prefeito Iris Rezende encaminhou a esta Câmara o projeto de lei número 00056/17, que concede a anistia, demora e a remissão de juros de impostos como IPTU, ITU e ISSQN. A CCJ, da qual eu faço parte como membro, 7 membros, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, solicitou, corretamente, diligência à Secretaria de Finanças de Goiânia, pedindo mais informações sobre o total de débitos e os maiores devedores. Pasmem com todas as exclamações. A Secretaria nos informou, de acordo com os dados dela, o total de débitos desses impostos IPTU, ITU e ISSQN em Goiânia, débitos vencidos de impostos listados neste projeto de lei, o total é de 6.237.117.619,60 centavos. 100 maiores devedores de IPTU aos cofres públicos de Goiânia, do ITU, do ISSQN, do ISS, o total de débitos é de 5.118.000.000. Conforme dados da Secretaria de Finanças, há mais de 174 mil parcelamentos inadimplentes, amigáveis, ajuizados, que somam mais de R$1 milhão em débitos com o município de Goiânia. Daí entender o porquê dos cofres vazios na prefeitura que Iris Rezende tomou posse no último dia 1º de janeiro. Tudo isso corresponde a 82% do total de débitos vencidos à prefeitura. Para fechar, infelizmente, o sistema da prefeitura não permite que a gente saiba, que a gente possa listar os maiores devedores. Hoje, aqui na Câmara, em plenário, eu vou tentar esta exigência junto ao prefeito e à Secretaria de Finanças em requerimento, que a gente saiba quais são esses 100 maiores devedores de Goiânia de impostos. Débitos estes que, eu repito, somam 6.237 milhões. Ótimo e vitorioso o seu dia de quinta-feira.
6 de abril de 2017. Até já nas minhas 22 redes sociais pela internet mundial. Agradecidíssimo.